A aldeia assombrada. Meu nome é Raul Gomes. Tenho 49 anos e sempre fui fascinado por histórias de terror e relatos sobrenaturais. Passei boa parte da minha vida explorando locais assombrados ao redor do mundo. Mas em 1993, uma viagem à África mudou minha vida para sempre. Fui parar em uma pequena aldeia chamada Donga, no coração de Gana, onde estranhos acontecimentos estavam assustando os moradores. Diziam que o lugar estava amaldiçoado, e a causa de tudo isso era um pajé que praticava voodoo. Ao chegar na aldeia, fui recebido por olhares desconfiados. As casas de barro e palha estavam agrupadas ao redor de uma clareira, e o silêncio reinava, quebrado apenas pelo vento quente que soprava. As pessoas não queriam falar comigo, mas um ancião me disse que o pajé, chamado Kwame, era o único que poderia me ajudar. Segundo ele, Kwame tinha poderes paranormais, algo além da compreensão comum. Fui até a cabana de Kwame, uma construção simples, coberta de folhas de bananeira. Ao entrar, um arrepio percorreu meu corpo. O lugar estava cheio de símbolos estranhos desenhados nas paredes e no chão, e máscaras sinistras pendiam do teto. O cheiro era insuportável. No meio da sala, sentado em um banquinho de madeira, estava Kwame. Ele parecia ter uns 70 anos, mas seus olhos eram vivos, muito penetrantes. Você veio para ouvir histórias de terror? Ele perguntou, sua voz grave e rouca, com um sotaque pesado. Ou está aqui para sentir o verdadeiro terror? Engoli em seco, mas mantive a calma. Ouvi relatos sobrenaturais sobre essa aldeia. Dizem que coisas sinistras acontecem aqui. Quero entender o que está causando isso. Kwame me observou por um tempo, seus olhos escuros parecendo ler minha alma. Ele acenou com a cabeça, como se esperasse minha pergunta. O que acontece aqui não é apenas um conto de terror. É real. Ele disse, levantando-se devagar. Ele começou a pegar alguns objetos de uma prateleira. Penas, ossos e frascos com líquidos estranhos. Há uma maldição neste lugar. Algo que não pode ser explicado pela lógica. As trevas vivem entre nós. O que você quer dizer com trevas? Perguntei, sentindo um calafrio intenso. Os espíritos dos mortos, aqueles que não encontraram paz, vagam por esta terra. Eles se alimentam do medo, do sofrimento. E o pior deles está aqui nesta aldeia. Disse Kwame, apontando para o chão. Ele foi despertado há muitos anos, durante um ritual de voodoo que saiu errado. Desde então, essa entidade tem assombrado todos que vivem aqui. Tentei entender o que ele estava dizendo. Eu sempre acreditara no sobrenatural, mas as palavras de Kwame eram diferentes de qualquer coisa que eu já ouvira. E você, Kwame, você controla essas forças? Ele me olhou profundamente. Eu não as controlo. Eu apenas sobrevivo a elas. O que aconteceu aqui foi um erro. E agora todos pagam o preço. Você pode me mostrar? Perguntei, talvez de forma imprudente. Minha curiosidade sempre me levava a querer ver o que não deveria. Você tem coragem de ver o que muitos temem? Kwame perguntou com uma risada baixa e sombria. Seguimos para a clareira à noite. Quando a lua cheia iluminava o céu e as sombras das árvores pareciam ganhar vida. Kwame carregava uma bolsa de couro cheia de objetos estranhos, e eu o acompanhava de perto, sentindo o ar pesado de tensão. Chegamos a um local que parecia ser usado para rituais. O chão estava marcado com símbolos que não entendia, e no centro havia uma grande pedra, manchada de algo que parecia sangue seco. Kwame começou a entoar cânticos em uma língua desconhecida,
e o ar à nossa volta pareceu ficar mais denso. As árvores murmuravam, como se algo estivesse se movendo entre elas. Senti uma presença, algo sombrio e terrível, que parecia observar de longe. De repente, uma figura enorme surgiu à nossa frente, uma figura sem rosto, mas com uma energia maligna que me fez congelar de medo. O terror tomou conta de mim. O que eu estava vendo não era algo deste mundo. Essa é a entidade que assombra a aldeia. Wayne me disse calmamente, como se já estivesse acostumado à visão. Ela se alimenta do medo, Hal. E ela está faminta? Eu queria correr, fugir dali, mas não conseguia. Wayne continuou seus cânticos, e a entidade lentamente desapareceu nas sombras da floresta, mas a sensação de terror permaneceu. A aldeia está condenada a viver com isso para sempre? Perguntei, finalmente encontrando minha voz. Sim, enquanto os espíritos forem perturbados, enquanto o medo continuar a existir, o terror será eterno aqui. Voltei à aldeia naquela noite, com a certeza de que os contos de terror que ouviam não eram apenas lendas. O sobrenatural é real, e eu o vi com meus próprios olhos. Wayne continuou com seus rituais, vivendo entre os mortos e os vivos, lidando com forças que nenhum ser humano deveria tocar. Eu, por outro lado, partia ao amanhecer, sabendo que nunca esqueceria o que aconteceu naquela aldeia. O que testemunhei em Donga me assombraria pelo resto da minha vida. As histórias de terror que eu sempre busquei tinham se tornado reais, e o preço para aprender essa verdade era alto demais. O colecionador de almas. São Paulo é uma cidade grande e movimentada, mas estava começando a ficar sinistra. Nos últimos meses, pessoas começaram a sumir sem deixar rastros. A gente pensava que eram só boatos, até que uma amiga da Cláudia, minha colega de trabalho, apareceu morta em casa com uma cara de terror que dava medo só de olhar. Eu sou Diego Silva, um jornalista que veio para cá para descobrir o que estava rolando. E o que eu encontrei foi um tremendo pesadelo. Comecei a ouvir a história de uma tal de entidade que andava pela cidade colecionando almas dos pecadores. Dizem que era uma sombra sinistra conhecida como o colecionador. Numa noite dessas, fui investigar a casa de um dos desaparecidos. Assim que entrei, o ambiente ficou pesado. As luzes piscavam e o frio era de lascar. Eu senti uma presença e do nada um vulto escuro começou a se formar no canto. Aí apareceu um ser alto e encapuzado, com olhos que brilhavam como fogo. O bicho estendeu a mão e eu quase congelei no lugar. Corri para fora da casa, mas a sensação de estar sendo vigiado não me largava. As ruas de São Paulo pareciam um labirinto e a cidade estava estranhamente silenciosa. Eu sabia que o colecionador estava me seguindo. Encontrei um velho eremita, conhecido por saber das coisas sobrenaturais. Ele me contou que o colecionador se alimentava do medo e dos pecados das pessoas. A única maneira de acabar com isso era enfrentando a entidade na noite de lua nova. Naquela noite, fui para a batalha com o colecionador no meio da cidade. A luta foi braba, cada movimento parecia drenar minhas forças. Finalmente descobri a fraqueza dele. Ele se alimentava do medo e da escuridão dentro das pessoas. Então, juntei uma turma da cidade e a gente enfrentou nossos próprios medos. Quando a cidade se uniu, a sombra do colecionador começou a sumir, revelando sua forma monstruosa. Com um grito desesperado, ele foi banido para onde devia estar. Mesmo com a vitória, a cidade nunca mais foi a mesma. O medo deixou marcas profundas, e o nome do colecionador sempre vai ser lembrado. São Paulo voltou ao normal, mas as almas perdidas ainda parecem assombrar os lugares por aqui. Com a aparente derrota do colecionador, a cidade começou a retomar sua rotina. As cicatrizes da batalha ainda eram visíveis.
As pessoas andavam com uma expressão de medo constante, como se estivessem esperando pelo próximo pesadelo. São Paulo estava pesada, como se ainda carregasse a sombra da entidade. Enquanto eu tentava retomar minha vida normal, uma sensação do mal persistia. Algo não estava certo. Decidi voltar ao local onde tudo começou, na casa onde o colecionador havia sido enfrentado. A casa estava agora abandonada e coberta de poeira, mas ao entrar, percebi que algo estava diferente. As paredes ainda tinham marcas das coisas que haviam se movido, e o ambiente parecia ainda pulsar com uma energia estranha. Ouvi um som, fraco e distante, vindo do fundo da casa. Uma sensação de déjà vu tomou conta de mim, como se a batalha contra o colecionador nunca tivesse terminado de verdade. Investiguei o som e descobri um antigo diário escondido entre as tábuas do piso. As páginas estavam amareladas e desgastadas, e o texto revelava que o colecionador não era uma entidade comum, mas um ser que havia sido invocado por um ritual de necromancia há séculos. O diário também mencionava uma maneira de selar permanentemente o colecionador, um ritual que precisava ser realizado na mesma noite em que ele havia sido derrotado. Fui atrás do eremita novamente, que confirmou a necessidade do ritual. Ele me explicou que o colecionador poderia ter sido apenas enfraquecido e que sua verdadeira derrota dependia do fechamento do portal pelo qual ele havia entrado no nosso mundo. O ritual exigia ingredientes raros e uma coragem ainda maior. A noite de lua nova chegou e eu estava pronto para enfrentar o desafio final. Reuni os ingredientes necessários e, com a ajuda do eremita, preparei o ritual. O lugar estava tenso e a sensação de que algo estava prestes a acontecer era terrível. As sombras nas paredes pareciam se agitar e o frio era intenso. No momento crucial do ritual, a energia na casa ficou forte e o colecionador apareceu novamente, enfraquecido, mas ainda ameaçador. Com o coração acelerado, comecei a recitar as palavras do feitiço, enquanto o eremita fazia os movimentos ritualísticos ao meu lado. A batalha foi árdua e o colecionador lutou contra as forças que tentavam selá-lo. Finalmente, com um som de puro terror, o colecionador foi puxado para dentro de um círculo mágico que havia sido desenhado no chão. As chamas do círculo queimaram com uma intensidade feroz, e a entidade foi sugada para dentro, desaparecendo para sempre. A casa ficou em silêncio, e uma sensação de alívio tomou conta de mim. O portal estava fechado, e o colecionador não poderia mais assombrar a cidade. O gelo esconde. Fairbanks, no Alasca, é famosa por suas noites longas e geladas, e por sua beleza impressionante. As auroras boreais iluminam o céu, criando um brilho mágico sobre a paisagem coberta de neve. Mas por trás dessa calma, algo sinistro estava à espreita. Thomas Abernathy, um jornalista investigativo de 38 anos, recebeu uma carta anônima sobre acontecimentos estranhos na área. A carta, escrita de forma urgente, falava de desaparecimentos misteriosos e de uma antiga lenda sobre um espírito maligno que assombrava as florestas de Fairbanks. Curioso e determinado a descobrir a verdade, Thomas decidiu passar uma semana na cidade. Ao chegar, encontrou Lila Harrington, uma guia local de 30 anos que conhecia bem a região. Ela já havia ouvido falar de um grupo de jovens que havia desaparecido recentemente e estava disposta a ajudar Thomas a investigar, apesar de seus próprios medos. Thomas e Lila foram acompanhados por Victor Langdon, um professor de história local, e Jasper Harlow, um especialista em vida selvagem. Também estava com eles Sebastian Drake, um fotógrafo que queria capturar a verdadeira essência da região e dos eventos misteriosos que ocorriam ali. Enquanto se aprofundavam na floresta, o lugar ficava cada vez mais sinistro. A luz do sol filtrava-se pelas árvores, criando padrões estranhos na neve. Lila liderava o grupo com um mapa antigo, herdado de seus avós, que sempre falavam de uma entidade sobrenatural que assombrava aqueles que se aventuravam demais.
Após horas de caminhada, chegaram a uma cabana abandonada. O lugar parecia ter sido esquecido pelo tempo, e uma sensação de desconforto nos assolava. Sebastian começou a tirar fotos, capturando cada detalhe estranho e perturbador da cabana. Dentro, encontraram símbolos antigos gravados nas paredes e uma série de objetos macabros dispostos em uma mesa. Thomas tirou fotos dos símbolos e começou a investigar suas origens. Lila estava claramente agitada, seus olhos se movendo nervosamente ao redor da cabana. De repente, um grito agudo ressoou pela floresta, seguido pelo som de algo arrastando-se. O grupo imediatamente se reuniu e começou a procurar a origem do som. O que encontraram foi um cenário aterrorizante. Uma figura sombria e encapuzada, com olhos verdes brilhantes, movendo-se rapidamente entre as árvores. O grupo retornou ao acampamento, tentando processar o que haviam visto. Victor, com sua experiência em histórias locais, começou a investigar os símbolos e descobriu que eram rituais usados para invocar entidades malignas. Lila revelou que, segundo a lenda, um espírito conhecido como o Caçador do Inverno estava preso na região, alimentando-se das almas perdidas. À medida que a noite se aproximava, o terror tomou conta de todos. As luzes começaram a piscar e um vento forte atravessou o acampamento. O grupo tentou se preparar para o que estava por vir, mas a presença do espírito parecia estar cada vez mais próxima. A noite foi marcada por eventos sobrenaturais intensos. As sombras se moviam de forma errática e sons incompreensíveis preenchiam o lugar. O grupo foi atacado pela entidade, que parecia se alimentar do medo e do desespero de seus membros. Thomas e Sebastian tentaram lutar contra a entidade, mas cada tentativa parecia apenas aumentar a sua fúria. Lila, desesperada, tentou usar um antigo amuleto que encontrara na cabana, mas a entidade parecia estar além de qualquer poder conhecido. Finalmente, apenas Thomas e Lila conseguiram escapar, mas não sem grandes perdas. A cabana foi consumida por uma neblina escura e a entidade desapareceu na noite, deixando para trás uma trilha de destruição e mistério. Thomas e Lila foram encontrados em estado de choque, incapazes de explicar completamente o que havia acontecido. Embora o caso tenha atraído a atenção da mídia, a verdade sobre o que se esconde nas florestas de Fairbanks permaneceu envolta em mistério. O espírito conhecido como o Caçador do Inverno continuou a assombrar a região, uma presença sinistra que nunca desapareceu completamente, sempre à espreita, aguardando o próximo grupo de curiosos para se perderem em suas histórias de terror e contos de terror. O Curandeiro das Trevas. Meu nome é Richard Mackenzie, tenho 43 anos, e os acontecimentos que estou prestes a relatar assombram minha alma desde o verão de 1897, quando fui enviado a uma pequena vila chamada Valek, na Europa Oriental. A vila era isolada, cercada por mata fechada e montanhas antigas, e os moradores viviam presos em um ciclo de superstições e lendas antigas. Minha missão era simples: encontrar um curandeiro chamado Vladislaus e investigar as histórias que diziam que ele não era apenas um curandeiro, mas um bruxo. Cheguei à vila no final de agosto. O sol já estava se pondo, e o céu assumia uma tonalidade roxa enquanto o frio começava a tomar conta. Fui direto à cabana de Vladislaus, que ficava afastada das casas dos moradores, bem no limite da floresta. Era uma construção simples, feita de madeira escura e coberta de musgo, cercada por árvores altas e corvos que pareciam me observar a cada passo. Quando bati à porta, ouvi o som de passos pesados vindo de dentro. A porta rangeu ao ser aberta, revelando um homem alto, com a pele pálida e um olhar aterrador, quase sem vida. Era Vladislaus. "Você é o curandeiro?" perguntei, tentando esconder meu nervosismo. Eu sou aquele que cura, e outras coisas.
Ele respondeu, sua voz firme e fria como o vento que soprava pela floresta. Ele me convidou a entrar, e o cheiro forte de ervas secas e incenso encheu minhas narinas. A cabana estava iluminada apenas por algumas velas, e na mesa havia frascos de vidro com líquidos de cores estranhas. Livros antigos e surrados estavam espalhados pelo chão, muitos em línguas que eu nunca havia visto antes. Ouvi dizer que você faz curas milagrosas, falei, enquanto ele se movia silenciosamente pela sala, preparando algo em um caldeirão. É verdade? Milagres são apenas o que os ignorantes chamam de coisas que não entendem, mas tudo tem um preço. Sentei-me em uma cadeira velha e observei enquanto ele trabalhava. De repente a porta se abriu com um estrondo, e uma família entrou às pressas, carregando uma jovem mulher nos braços. Ela parecia estar à beira da morte, com o rosto estranho e suado. Era Helena, e sua família implorava por ajuda. Por favor, Vladislaus, salve minha filha. Nenhum médico conseguiu curá-la. Vladislaus olhou para a família com seus olhos sombrios e aproximou-se lentamente de Helena, analisando-a como se estivesse estudando um cadáver. O preço será alto? Vocês estão dispostos a pagar? A família, desesperada, não hesitou em concordar. Faremos o que for necessário, respondeu o pai, sem saber o que aquilo realmente significava. Com isso, Vladislaus começou seu ritual. Ele pegou um livro de couro negro que parecia ter centenas de anos e começou a entoar palavras em um idioma que eu nunca havia ouvido antes. No centro da cabana, ele desenhou um símbolo no chão com o sangue de um corvo que ele sacrificou sem aviso. A atmosfera na sala mudou. O ar ficou pesado, e as sombras pareciam mais densas, como se algo estivesse se aproximando. Você vai mesmo invocar isso? Perguntei, hesitante, sentindo um medo crescer dentro de mim. Não pergunte o que você não quer saber. Ele respondeu com frieza. Enquanto Vladislaus continuava seus cânticos, as velas ao nosso redor começaram a vacilar. O frio invadiu a cabana, e de repente todas as luzes se apagaram. A escuridão era total. Senti uma presença perto de mim, algo que eu não podia ver, mas que estava lá, esperando. Agora ela será curada, disse ele, enquanto sombras negras saíam do chão e envolviam o corpo de Helena. Seus olhos se abriram, mas não havia vida neles. A jovem começou a tremer violentamente, e um grito horroroso, que não era dela, saiu pela sala. O que está acontecendo? Perguntei, já arrependido de ter entrado naquele lugar. As trevas precisam de um corpo para habitar. Ela será o receptáculo, respondeu Vladislaus calmamente. Helena parou de se mover, e as sombras desapareceram tão rápido quanto surgiram. Vladislaus olhou para a família. Ela está curada, disse ele, sem emoção. A família agradeceu com lágrimas nos olhos, mas eu sabia que algo estava terrivelmente errado. Nos dias que se seguiram, a vila de Valek começou a mudar. Helena, agora aparentemente saudável, não era mais a mesma. Seus olhos, antes cheios de vida, estavam vazios e frios. Pessoas começaram a desaparecer, primeiro lentamente, e depois com mais frequência. Animais eram encontrados mortos, seus corpos secos de sangue. E todas as noites, da casa de Helena, ouvia-se sons sinistros. Tentei confrontar Vladislaus uma última vez. Voltei à sua cabana, sentindo o peso de cada passo. Quando o encontrei, ele estava sentado em sua mesa, preparando outra poção. Você sabia o que estava fazendo, não sabia? Falei. Você invocou algo que não deveria existir neste mundo. Ele levantou o olhar, impassível. Eu faço o que é necessário, Richard.
As trevas existem em todos os lugares. Eu apenas as libertei. Sem mais nada a dizer, virei-me e deixei sua cabana, sentindo que não havia mais nada que eu pudesse fazer. As trevas estavam soltas, e a vila estava condenada. O curandeiro Vladislaus não era um simples homem de medicina. Ele era o portador das trevas, e agora a escuridão que ele trouxe continuaria a se espalhar, engolindo tudo em seu caminho. O mistério do pântano. Eu sou Daniel, e vou contar a história que ainda me dá pesadelos. Tudo começou numa noite abafada de verão, quando resolvemos explorar os pântanos de Cypress, na Louisiana. Estávamos em 6. Eu, Elisa, Sara, Lara, Marcos e Tomás. Nossa ideia era desvendar os mistérios que rondavam aquele lugar, mas mal sabíamos que estávamos entrando num pesadelo sem fim. Logo que adentramos o pântano, a sensação de perigo era palpável. A lua cheia iluminava o caminho, mas as sombras pareciam dançar ao nosso redor. Marcos liderava o grupo com sua lanterna, mas a neblina tornava difícil enxergar muito à frente. Os sons dos animais noturnos misturados aos barulhos estranhos nos deixavam todos em alerta. Após uma hora de caminhada, encontramos uma velha cabana meio escondida entre as árvores. Vamos dar uma olhada, sugeriu Thomas, sempre o mais curioso. A porta rangeu ao abrir, revelando um interior empoeirado e repleto de teias de aranha. Elisa encontrou um diário velho e começou a ler em voz alta. O dono daquela cabana falava de criaturas estranhas que assombravam o pântano. Enquanto ouvíamos, um grito agudo cortou o silêncio da noite. Lara saiu correndo para fora, gritando que tinha visto algo se mover na água. Fomos atrás dela, mas não encontramos nada além de círculos na superfície. Sara tentou acalmá-la, mas todos estávamos nervosos. Foi então que notamos que o diário não estava completo. Faltavam páginas, arrancadas de forma bruta. A partir desse momento, tudo ficou mais estranho. Passos pesados eram ouvidos ao nosso redor, mas quando virávamos, não havia ninguém. Marcos sugeriu voltarmos, mas a trilha parecia diferente, como se o pântano estivesse nos enganando. As árvores, antes familiares, agora pareciam formar um labirinto. Isso não está certo, falei, sentindo o suor escorrer pelo rosto. De repente, Thomas gritou e caiu de joelhos. Algo o havia atacado, deixando marcas profundas em sua perna. Precisamos sair daqui agora. Sara gritou, mas era tarde demais. A água começou a borbulhar, e formas sombrias emergiram lentamente. Olhos brilhantes fixos em nós. Corremos o mais rápido que pudemos, mas era como correr em areia movediça. Marcos e eu conseguimos carregar Thomas, enquanto Elisa e Lara nos seguiam de perto. Sara, porém, foi puxada pela escuridão. Seu grito de desespero foi a última coisa que ouvimos dela. Temos que continuar, insistia apesar do medo esmagador. Mas cada passo parecia nos levar mais fundo no terror. As criaturas estavam mais próximas, sentíamos sua presença. Chegamos a um claro, onde uma antiga árvore parecia nos chamar. Rápido, subam, ordenou Marcos. Subimos nos galhos enquanto as sombras nos cercavam. Foi ali, no alto daquela árvore, que vimos o verdadeiro horror. As criaturas não eram humanas. Tinham formas grotescas e olhos cheios de malícia. Ficamos ali até o amanhecer, sem dormir, rezando para que a luz do dia nos salvasse. Quando finalmente amanheceu, as sombras recuaram e encontramos uma saída. Mas não éramos mais os mesmos. Sara estava desaparecida e Tomás, apesar de vivo, carregaria cicatrizes para sempre. Saímos daquele pântano com a certeza de que nunca deveríamos ter entrado. E até hoje, quando a noite cai, sinto que as sombras ainda me observam, esperando para me levar de volta ao pesadelo.